gravado no coração, nós vamos pronunciar outra vez este verso. E quero pedir que façam após mim. E vamos falar mais fácil. Digam comigo assim: clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Louvado é o nome do Senhor. Amados, o autor deste salmo é Davi. O salmista Davi, filho de Jessé, o grande rei de Israel, progenitor do Messias. Por isso, o cego de Jericó clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi recebeu a bênção de ser progenitor do Messias, o Salvador do mundo. Mas vamos considerar juntos, amados, o testemunho de Davi contido neste salmo, notadamente nesse verso que lemos. Ele chama as pessoas para que juntamente com ele se regozijem, para que juntamente com ele louvem ao Senhor. E o motivo da adoração, do louvor, o motivo desta glorificação ao grande Deus é exatamente este. Cabe dizer: porque clamei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Vamos continuar pensando e vamos lembrar que Davi, no Salmo 86, salmo que se compõe também de uma oração, reconhecidamente como sendo a oração de Davi. No verso de número 7, ele diz assim: se eu for angustiado outra vez, eu já sei o que fazer. Eu vou clamar a ti, porque eu já sei que tu me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, porque nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Verso 9: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face e glorificarão o teu nome. E no verso 10 ele diz: porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Aí vamos refletir um pouco. Por que clamamos ao Senhor e Ele nos responde e nos dá livramentos? Porque Ele é Deus. Porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de nós. O salmista, ele, no Salmo 86, no verso 7, ele apresenta uma convicção de que, se for angustiado outra vez, ele já sabe o que fazer, porque ele já viveu a experiência. Repetidas vezes ele foi submetido a grandes provações, a grandes lutas, a grandes aflições, a grandes batalhas. E alcançou vitória exatamente porque clamou ao Senhor. Então ele tem a certeza plena: se outra vez eu for angustiado, eu já sei o que fazer. Eu vou clamar a ti, porque eu já sei que tu me respondes.
Mas deixa-me dizer, não é exclusividade de Davi. A experiência de ser socorrido por Deus não é unicamente de Davi. O Senhor também me socorreu. O Senhor também socorreu as minhas irmãs. O Senhor também socorreu aos meus irmãos. E deixem-me buscar o testemunho. Quem já foi socorrido pelo Senhor, o Senhor atendendo suas orações, levanta assim as mãos aos céus e glorifica o nome do Senhor. Então podemos ter a convicção, se outra vez a angústia vier sobre nós, a aflição vier sobre nós, nós já sabemos o que fazer. O que faremos? Clamaremos ao Senhor, porque já sabemos que Ele nos responde. Quem concorda diz amém. Amados, de fato, o Senhor a quem servimos, Ele é diferente dos deuses das nações, pois os deuses das nações são fúteis, são coisas vãs. O nosso Deus, Ele fez o céu e fez a terra. Por isso, o salmista diz, entre os deuses não há semelhante a ti, porque nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Por causa disso, todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante da tua face e glorificarão o teu nome. Vamos considerar todas as nações que fizeste. Nações do passado, nações do presente e nações do futuro. Porque nunca existiu, não existe, não existirá uma nação que não tenha sido feita pelo Senhor. Então, todas as nações que existiram, que existem e que hão de existir um dia, até aquelas que já deixaram de existir, ressurgirão. E se prostrarão diante do Senhor e glorificarão o nome do Senhor. E por quê? Diga comigo, porque o Senhor é grande. Porque o Senhor faz maravilhas. Porque o Senhor, somente Ele, é Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Agora, amados, nós vamos nos ater um pouco ao verso 10. O verso 10 está nos dando a afirmação, está nos trazendo a afirmação de que o Senhor é grande, de que o Senhor faz maravilhas e de que somente o Senhor é Deus. Então nós vamos nos ater pensando na primeira parte do verso 10. O que diz a primeira parte do verso 10? Digam comigo, porque tu és grande. Vamos dizer mais bonito, coloca aí o indicador para o alto e diz, porque tu és grande. Nós vamos pensar na grandeza de Deus. O mesmo salmista no Salmo 103, falando da grandeza de Deus e de seu amor para conosco, ele diz o seguinte: assim como o Oriente
se distancia do Ocidente, ele levou para longe de nós os nossos pecados. Oriente e Ocidente. Podemos entender como duas extremidades que nunca hão de se encontrar. O Oriente e o Ocidente nunca vão se juntar. E é importante para nós entender isso. Os pecados que o Senhor tirou de nós, os pecados que o Senhor nos perdoou, Ele os levou para tão longe, para tão distante de nós, que nunca mais eles poderão nos reencontrar. Aí eu costumo dizer, a mão suja do diabo não nos alcança mais. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purificou de todos os nossos pecados. Isso o Senhor fez por amor. Aí vem o exemplo da grandeza do amor. Mesmo o salmista, Salmo 103, porque assim como o céu se alteia acima da terra, é o tamanho do amor de Deus para conosco. Qual é a distância entre a terra e o trono de Deus? Quando se estuda, se busca compreender as distâncias entre os astros, fala-se em anos-luz de uma estrela para se achegar a outra estrela. A pessoa precisaria voar na velocidade da luz durante 1 milhão de anos, durante 1 bilhão de anos, durante muitos bilhões de anos. São assim as distâncias. São assim calculadas as distâncias. Quero dizer, elas são infinitas, inatingíveis. Muito mais o trono de Deus. E o que o salmista está nos ensinando é que assim como há uma distância infinita entre a terra e o céu, morada de Deus, distância que não se pode medir, distância que não se pode calcular, distância que não se pode dizer, assim é o tamanho do amor de Deus. Ninguém pode calcular, ninguém pode medir, ninguém pode dizer. Lembro-me agora de um hino bem antigo. Se eu soubesse cantar, eu até cantaria. Mas é um louvor que exalta o amor de Deus. E o refrão diz assim: se os mares todos fossem tinta, os céus sem fim fossem papel, e as hastes, isto é, tudo que tem um formato comprido assim, fosse caneta, e se todos os homens, todos os seres humanos fossem escrivãos, nem mesmo assim se escreveria o grande amor de Deus. Glória. Aleluia.
Meditem comigo na grandeza. O amor de Deus é infinito. Mas continuemos ainda por alguns instantes pensando na grandeza de Deus. Deus tem atributos exclusivos. Só o ser divino os possui. Digam comigo, Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Somente Ele é assim. Só o ser divino é onipotente, só o ser divino é onisciente, só o ser divino é onipresente. E nós vamos entender um pouco sobre esses atributos exclusivos do ser divino. Ele é onipotente porque ele pode tudo. Não há nada difícil para ele. Não há nada que ele não possa fazer. O rei Asa, quando estava aperreado, ele tinha 350 mil soldados, e o inimigo dele vinha contra ele com 1 milhão de soldados. Ele pensou, eu estou perdido. Mas lembrou-se da grandeza de Deus e disse assim, Senhor, para ti, fazer muito ou pouco é a mesma coisa. Deus deu vitória ao rei Asa, lutando contra 1 milhão de soldados. Quando o anjo Gabriel se achegou a Maria, em uma cidade de Nazaré, e disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E transmitiu a mensagem divina de que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Maria ficou confusa, não entendeu, não acreditou. E sabem o argumento do anjo Gabriel que produziu o entendimento e o convencimento e a fé? O anjo disse assim, é porque para Deus todas as coisas são possíveis. Digam comigo, o nosso Deus é onipotente, é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Este é o teu Deus, o meu Deus. Aleluia. Pensando um pouco sobre o atributo da onisciência, isso quer dizer que o nosso Deus, ele sabe de tudo. E deixem dar um exemplo. Ele sabe tudo do passado, ele sabe tudo do presente e ele sabe tudo do futuro. E deixem explicar uma coisa. Passado, presente, futuro, isso é coisa nossa. Como assim? Para Deus não existe passado. Para Deus não existe coisas do futuro. Para Deus tudo é presente.
O que aconteceu no Éden está diante dele ainda no dia de hoje. Os fatos de hoje estão diante dele. Os fatos que acontecerão daqui a 1 bilhão de anos estão diante dele. Para Deus, tudo é presente. Glórias ao nome do Senhor. Mas vamos fazer uma rápida aplicação. Ele sabe tudo de nossas vidas. Ele sabe de nós até o que nós não sabemos. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Glórias ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor é onipresente. Quer dizer, Ele está presente em todos os lugares. Não há neste universo que é infinito nenhum lugar em que Ele não esteja presente. A presença dele enche o universo. Agora, considerem comigo, a presença dele aqui é uma presença de trabalho. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está aqui não só pela onipresença. Ele está aqui trabalhando, abençoando, edificando, renovando, curando, perdoando, fazendo maravilhas. Vos convido ainda a considerar o seguinte: aquele que pode tudo, que está presente e que sabe de tudo, sabe de tudo? Deixa eu dizer uma coisa que diz muito respeito a nós. Jesus disse assim: o Pai Celestial sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Você entendeu? Diga amém. Amém. Então diz assim comigo: Papai do céu sabe tudo o que eu preciso antes que eu peça. Ele sabe a tua necessidade. Você não disse a ninguém, mas ele sabe. Você nem disse em oração, mas ele sabe. Quer ainda uma boa notícia? Ele está presente aqui. Queres ainda uma boa notícia? Ele pode resolver o teu problema. Então ele está, ele sabe, ele pode. E para ficar anotado aí na tábua do coração, digam assim comigo: o meu Deus está presente aqui. O meu Deus que está presente aqui sabe o que eu necessito. O meu Deus que está presente e que sabe a minha necessidade, Ele pode me dar vitória. Recebe aí a vitória, a bênção do Senhor, porque Ele está, Ele sabe e Ele pode. Louvado seja Deus. Amados, eu estou bem pertinho de terminar, mas deixa eu dizer aqui algo ainda sobre a grandeza de Deus. Aleluia! Houve um profeta que soube falar da grandeza de Deus. Ouçam o que ele disse.
o profeta Isaías, ele escreve as palavras que o próprio Deus fala, dizendo assim, presta atenção nisso aqui: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Quer dizer, eu estou aqui assentado no lugar sublime, numa distância infinita, mas os meus pés alcançam aí a terra. Glória a Deus, aleluia! Isaías, sabendo disso, ele diz que o Senhor é tão grande que ele também se assenta sobre o globo da terra. Pensa numa cadeira grande, o globo terrestre. O Senhor se assenta sobre o globo da terra. Ele continua e diz: o Senhor, ele olha para os homens e os vê como gafanhotos. Isaías foi generoso demais com os homens, os vendo ainda, dizendo ainda que Deus os vê como se fossem gafanhotos, porque Isaías prossegue e o negócio vai piorar muito para os seres humanos. Isaías diz também o seguinte: as nações da terra são para Deus como o pó miúdo do prato da balança e a gota d'água que caiu do balde. Que tamanho é o pó miúdo do prato da balança? É só uma poeira. E a gota d'água que caiu no balde desapareceu na terra. Esse é o tamanho das nações da terra, se comparadas ao tamanho de Deus. Glórias ao Senhor pela sua grandeza. Glória a Deus, aleluia! O profeta fala, meus amados, que o Senhor, ele tomou a medida das águas na concha da sua mão. Pensa aí nas águas dos oceanos, nas águas, como diz a Bíblia, águas dos abismos, águas de cima. O Senhor as mediu na concha da sua mão. A concha da minha mão e da sua mão não cabe nem isso aqui, ó. E Deus tomou a medida das águas na concha da sua mão. Vai meditando aí, Deus é muito grande. Mas Isaías resolveu esclarecer ainda mais. E ele diz assim: o Senhor, com o palmo da sua mão, ele tomou a medida do universo. Sabe, este universo infinito que nem anos-luz pode calcular as distâncias. O Senhor tomou a medida com o palmo da sua mão. Glória. Aleluia. Isaías continua, amados. E ouçam o que ele diz. Já vamos encerrar, mas escuta isso aqui. O Senhor, com as pontas dos seus dedos, tomou as estrelas e colocou cada uma no seu lugar. Deu-lhe nomes e chama cada uma pelo seu nome e elas lhes obedecem. Aí vou encerrar com uma ilustração. O eletricista colocou aqui a escada ou cavaletes, subiu e rosqueou aquela lâmpada no soquete.
e ela está produzindo luz. Todos vocês sabem que o Sol também é uma estrela. Agora imagina comigo, como a Bíblia está dizendo, eu vou crer. O Senhor tomou o Sol nas pontas dos seus dedos. Olha aí, pastor Amadeu. E o rosqueou no nada. O Sol não tem soquete. E a Bíblia diz que o Sol manifesta a glória de Deus e as obras de suas mãos. Ele é qual noivo que, saindo do seu tálamo, como um herói, percorre o seu caminho e a sua trajetória é de uma a outra extremidade da terra. E nada se furta ao seu calor. Glória. Aleluia. Cientes da grandeza de Deus, certos de que o Senhor é tão grande assim, e que tem um amor infinito por nós, nós vamos voltar nesta noite mais edificados, mais crentes, mais comprometidos com o Senhor, mais confortados, mais consolados, mais vitoriosos. Com 100% de certeza de que não há nada melhor do que pertencer a este grande Deus. Isso porque, digam comigo, isso porque o Senhor é grande, o Senhor faz maravilhas, e só o Senhor é Deus. Encerro, peço só mais um minuto para fazer aquele grito do Monte Carmelo. Todos sabem como foi o grito do Monte Carmelo. O grito coletivo de uma nação que fez estremecer o Monte Carmelo até as ribanceiras do Ribeiro de Quizon. Aleluia! Como é? Vocês sabem. Então digam comigo assim e bem alto: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Amados, foi um bom ensaio. Mas nós vamos dizer de novo. Feche os teus olhos, coloque o teu indicador para cima. É a nossa adoração ao Senhor nesse instante, por todas as vitórias e bênçãos que Ele nos concedeu. Fecha aí os teus olhos, coloca o teu coração agradecido em direção a Deus e o teu indicador para o alto. E diz comigo assim: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Adora, Senhor. Como prometi, terminei de verdade. Ricardo.